Aê, boa noite. Boa noite, Nai. Tudo bom, Rafa? Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite. Boa noite, galera que já tá ficando online aí. Deixa eu colocar aqui o tema e fixar Uhum. para quem for entrando, não ficar perdido sobre o tema. Entendi. Você já tá craque no, nas lives, hein? Ah, tô nada. Ainda sou leiga. Vai aprendendo, né? Cada uma que a gente faz, a gente aprende uns truques novos. Uhum. Boa noite, Ana Clara. Ana Clara Underline PN tá mandando boa noite pra gente. Boa noite, Ana Clara. Boa Fica com noite, a minhas gente. queridas e queridos. Fique com a gente aí. Acompanhe, Cíntia Souto, tá? boa noite. Só um instantinho, a gente já começa. Uhum. Tô vendo. Tá ficando ligeirinha, Nai. Tá ficando ligeirinha, da hora. Ai, vamos aprendendo, né, Rafa? Tem, a Deixa eu ver gente se eu não tô conseguindo tem que se reinventar com tanta coisa nesse período de quarentena. muito mesmo. Tem até um Hum, convite, né, para a gente poder trabalhar outras perspectivas, né? Enxergar por outras perspectivas. E então, sim. hoje, galera, nós vamos falar de ansiedade, né? E nada melhor de falar com ansiedade com um especialista em ansiedade, Oh, né? Convidei o Rafael. Rafa, se apresenta pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho para as pessoas te conhecerem. eu sou Rafael, psicólogo, tenho aí 2 anos e 4 meses de formação. Nayara era minha colega de turma aí, a gente reclamava junto dos professores ruins. A gente... hoje eu atuo dentro da área da educação também, como orientador profissional e desenvolvimento de hábitos de estudo. Só que desde a minha formação eu trabalho com clínica, tanto online quanto presencial, com um enfoque bem grande dentro dos transtornos de ansiedade e também alguns transtornos de depressão, mas bastante com os transtornos de ansiedade na vida adulta. E hoje estou aprendendo bastante com adolescentes também. Ah, são os que mais nos ensinam, né, Rafa? Crianças e Ah, adolescentes. tão gostoso trabalhar com adolescente, aprendem tão rápido. Adulto é cabeça dura. É verdade. E, gente, para falar sobre ansiedade, a gente precisa principalmente entender o que é ansiedade, né? E entender também onde ela começa, né? A ansiedade, ela começa principalmente e somente no nosso cérebro, né? E a partir daí ela se desenvolve por todo o nosso corpo, né? Trazendo sintomas físicos, né? Só que quando a gente fala em ansiedade, Rafa, as pessoas elas enxergam por uma perspectiva muito negativa, né? Como se fosse somente uma doença ou algo muito ruim. E não é, né? A ansiedade ela é uma resposta de defesa do nosso corpo. Então, eu até costumo fazer comparações assim que um leão ele tem o rugido, ele tem as garras, ele tem a força. É dessa forma que ele lida com o meio dele para ele poder sobreviver. O cachorro, por exemplo, o cachorro ele, por mais que ele tenha garras, boca, ele conta muito com o olfato dele, né? O cachorro ele tem um olfato muito aguçado para ele poder se localizar, para ele poder se achar dentro do mundo. A gente tem ansiedade também como uma forma de defesa, então a gente anseia que um perigo possa existir. Se a gente não tivesse esse anseio, esse desconforto dentro da gente, a gente não ia se mover. A gente ia ver que o perigo está ali e a gente não ia fazer nada sobre isso. E é igual a Nai falou, começa no cérebro porque é o que a gente tem de conceito de medo, né? Então, aquilo que a gente teme naturalmente, aquilo que a gente aprende a temer, a gente vai gerar uma ansiedade sobre isso, e aí isso vai se manifestar além dos nossos pensamentos, além daquele lembretezinho, né? Então, às vezes a gente sente uma ansiedade que fica remoendo a nossa mente, né? Tipo, ai meu Deus, e se eu perder o emprego? Ai meu Deus, essa quarentena tá me deixando muito preocupado. Então a gente tem por esse lado
a ansiedade no nível cognitivo, vamos chamar assim, e a gente também tem as respostas fisiológicas. Então, o nosso corpo, ele além de preparar a nossa mente para pensar como que a gente vai se livrar desse perigo, ou para anteceder um perigo, a gente também tem uma reação no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente começa a suar muito, taquicardia, nada mais é do que o nosso corpo se preparando, acelerando o metabolismo para poder enfrentar esses perigos. O grande problema é a gente conscientemente não sabe dosar isso. E aí, dependendo do tipo de vida que a gente leva, isso vai se tornar um problema no futuro. Então, a princípio, a ansiedade é uma resposta fisiológica normal, só que a gente sabe que na nossa vida moderna ela é um problema e, às vezes, um transtorno mental na vida das pessoas. Sim. E ela começa principalmente com esse instinto de proteção, né? Então, por exemplo, pensando, um exemplo que eu gosto muito de dar, ele é muito usado, talvez esteja bem batido aí para todos nós, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é do homenzinho das cavernas, né? Então, imagina ali o nosso ancestral, o nosso amiguinho, que vivia sempre nômade, né? Vivia dormindo, né? Em lugares onde ele não necessariamente conhecia, não tinha um local fixo, né? Para ficar. Então ele estava ali dentro da caverna e se ele porventura escutasse um barulho estranho e ele não se assustasse, automaticamente e facilmente ele seria devorado, né, por um animal estranho. Então a ansiedade, ela nos prepara para acontecimentos futuros, né? Tanto que a gente fala muito que, por exemplo, o melhor da festa é esperar por ela, né? Porque essa ansiedade de espera, de expectativa, de preparação, ela é muito boa, ela é muito funcional na nossa vida. Mas quando ela passa de um nível patológico, onde, por exemplo, se eu vejo um leão ou se um carro vem na minha direção, isso é um perigo real, né? E nós, quanto seres humanos, nós prezamos muito pela nossa vida, né? Nós temos medo de perder a vida ou de que algo ruim aconteça que coloque em risco a nossa saúde física, né? Então, assim, imagina que uma pessoa totalmente desprovida de ansiedade, que ela não tenha no seu corpo, né, esse instinto de proteção, ela corre um grande risco, né? Ela está atravessando a rua, se ela não se sente ansiosa, ela não olha para os dois lados, ela não se preocupa se está vindo um carro ou não, ou se está vindo na sua direção. Então, não ter ansiedade também é um nível patológico, né? É um nível de doença, é um nível que te traz é, muitas desvantagens, né, de vida. Sim, sim. Então, Existem até alguns transtornos assim que a pessoa ela nasce realmente sem medo de nada, né? Ela não tem essa sim, ligação fisiológica de se ligar, né? São bem raros os casos, mas pode vir a acontecer. sim. E a ansiedade, quando a gente fala que ela começa no nosso cérebro, é porque existe um local no nosso cérebro onde a gente vai chamar de amígdala, né? Que é onde reside a ansiedade, né? Onde está a ansiedade. Então, não é a amígdala, né, da garganta, das cordas vocais, é uma localização que fica na região do cérebro. E sempre que há uma situação de risco ou de perigo, a amígdala, ela dispara, né, para todo o nosso cérebro e para todo o nosso organismo que há uma situação de risco e de perigo, né? Então, por exemplo, nós passamos por uma rua estranha à noite, e aí, às vezes a gente já assistiu em filmes, né? Pessoas que foram assaltadas, ou aconteceram de alguma forma algum perigo numa rua estranha, noturna, e que estava deserta. Então, quando nós estamos nessa situação, o nosso cérebro, ele entende por meio de todos os meios sensoriais que nós temos, né? Os sistemas sensoriais, que é tato, visão, audição, que aquilo representa um risco e um perigo para a nossa vida. Então, isso serve para a gente, de alguma forma, ter atitudes que antecedem, né, todos esses riscos e esses perigos, né? Então, partindo Uhum. desse princípio de proteção, a ansiedade ela é muito benéfica, ela é muito útil no nosso dia a dia e todos nós precisamos ter ansiedade, né? Só que Só na que eu medida controlada, essa é a parte difícil. Eu acho que é o mais difícil para a gente ter esse equilíbrio, né, Rafa?
E eu Sim, vejo sim. bem é que a ansiedade patológica, né? A ansiedade, quando ela se torna um transtorno ou uma doença, ela vem de diversos níveis, né? E acontece por várias situações. Então, Sim, cada um acho em que sua particularidade. Pode falar. sim, a questão acho que é assim, né? A gente tem, então, essa, vamos assim, essa predisposição a gente ser ansioso, porque faz parte da nossa defesa. E a gente também tem um agravante que a nossa vida moderna, vamos chamar assim, ela traz tantas informações, tantas preocupações, que ela vai naturalmente aumentar os nossos níveis de ânsia, os nossos níveis de ansiedade. Então a gente, naturalmente, a gente vai ter mais coisas para pensar, mais anseio, perigo ou não. Então, trazendo o exemplo, né, do nosso grandioso Homem das Cavernas, né? A gente tem que dar um nome para ele, né? Para esse Homem das Cavernas aí. Vamos chamar ele de Cucu. É porque ele não devia saber o nome. Porque não tinha Enzos ainda nessa época, né? Mas vamos chamá-lo de Cucu. O Cucu, ele não. Ele precisava sobreviver, então ele sentia fome, ele queria proteger ali os próximos dele e ele não podia morrer, né? Então hoje a gente, além de se preocupar com eu preciso comer, eu preciso me proteger, digamos assim, a gente se preocupa, por exemplo, se vai ter convidados na nossa festa de aniversário, se a gente vai conseguir apresentar um trabalho na frente da escola. A gente tem que se formar, né? A gente tem que tirar nota boa e ser alguém, vamos pensar assim, né? A gente tem que ser alguém na vida, e aí a gente se preocupa porque quer ter filho, porque tem filho. E hoje, então, assim, tudo que eu falei ainda são coisas naturais, né? São coisas que vão vir a acontecer. Só que com todos esses agravantes, aí a gente vem os problemas da vida. E aí sim, aí tem tudo para que essa ansiedade saia fora do controle. Existem formas que as pessoas podem, né, lidar com a ansiedade de uma forma um pouco mais saudável, só que a gente não é educado. A gente não tem essa psicoeducação de como lidar com a ansiedade. Então vira bola de neve, né, Nai? Então é a ansiedade que a gente explicou, né, no início, que ela é natural do ser humano, é a ansiedade que ela é moderna, e aí já vem os problemas, né, os agravantes da ansiedade quando a gente tem problemas. E, né, contextualizando, a gente vivendo em quarentena, com essa preocupação, sei lá, de economia, de doença, dos nossos entes queridos que podem ficar doentes, a gente pode ficar doente, ela tende a piorar. Então, infelizmente, é natural que a gente fique mais ansioso nesse momento. Sim, e pensando que a ansiedade, ela é essa ânsia pelo futuro, porque toda ansiedade, ela é isso, né? Ela é essa expectativa e essa ânsia do que ainda não aconteceu, né? Então, pensando por uma perspectiva positiva. Então, eu saio na rua e eu olho e falo, nossa, eu acho que vai chover, eu tenho que sair, tô saindo durante o dia e talvez chegue muito tarde. Então, o que que eu faço? Eu me preparo e aí eu pego um guarda-chuva, eu pego um casaco, né? Eu antecipo uma situação que pode acontecer. Só que nos níveis, né, disfuncionais, né, quando ela se torna uma patologia, uma doença ou um transtorno, todas essas minhas preocupações vai me de alguma forma me paralisar, né? Porque a ansiedade e medo estão ali uma do lado da outra, caminham juntas, né? Então, por exemplo, eu penso num trabalho que eu tenho que apresentar. Quando muitas vezes isso é permeado por uma preocupação, né, ou por muitas vezes crenças que nós temos sobre eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ou não vai dar certo, ou eu vou errar tudo. Essa ansiedade faz com que você faça o quê? Bom, eu não vou para a faculdade, ou eu não vou apresentar o trabalho, ou eu vou inventar algo, ou realmente eu vou, mas eu travo, eu não consigo. Então, diante dessa ansiedade patológica, ela te trava, né? Ela não faz com que você antecipe um acontecimento. Por exemplo, fazer a live. Deixa a gente ansioso, né? Poxa, a gente se prepara, a gente quer que as pessoas absorvam o conteúdo, que as pessoas possam entender sobre. Então, a gente quer, de alguma forma, transmitir o conhecimento de uma forma científica, também didática, né? A gente não sabe se vão nos assistir, quem vai nos assistir. Então, isso traz ansiedade também, né? Mas é uma ansiedade que faz com que a gente se prepara antes, né? Que a gente se
previna antes, se organize. E não que a gente trave e fale, não vai dar, não vou conseguir, né? E muitas pessoas estão, né, passando por um quadro extremamente ansioso, e quem já tinha um quadro ansioso, né, num nível de transtorno, agora muito mais, né? Por conta do bombardeio de notícias. E pensando isso antes na nossa vida, é uma cobrança muito grande sobre tudo, né? Sobre se formar, exercer profissão, ter filhos, casar, ser bem-sucedido e tantas outras cobranças, né? Que a gente é de alguma forma que são nos impostos, né? Tudo isso gera uma extrema ansiedade, um medo, né? Uma paralisação, o medo de não conseguir fazer, o medo de não conseguir sair do lugar, né? Então, a ansiedade, tendo em vista que ela é essa necessidade, e mais do que a necessidade, né? Ela é esse acúmulo de futuro, né? Ela nos convida, e principalmente esse momento que a gente está vivenciando, a trazer a vida para o agora, né? É preocupante, a vida ela é muito preocupante, né? Mas a gente está sempre no amanhã, né? A gente está sempre Sim. querendo, por exemplo, quando a gente estava trabalhando, assim, saindo, para quem não tá, para quem tá home office, né? Então, para quem estava no dia a dia, indo trabalhar fora, as pessoas chegavam na segunda ansiando o final de semana, né? Querendo mais que tudo que chegasse o final de semana. Por quê? Porque parece que chegava na sexta e as pessoas brincavam muito, né? Mandando memes como sextou, né? No WhatsApp, até com uma forma de brincadeira, como se a vida só fosse boa dali para frente, né? No final de semana. Então as pessoas viviam e vivem, né? Eu me incluo nisso, vivemos nessa ânsia pelo que ainda não aconteceu, pelo que está no futuro. E tudo isso Sim. traz ansiedade, né? Nos deixa ansiosos, porque parece que a nossa vida não está andando, né? Parece que enquanto a gente está na segunda e na terça, está muito ruim. Parece que E não as redes chega so... nunca, né? É verdade. Essa ânsia de chegar a alguma coisa. E as redes sociais vieram, Rafa, com tudo, né? E eu acho que quantos transtornos ansiosos não foram desencadeados também, né? Muito mais pelo uso extremo, né, das redes sociais, né, de celular. Eu acho que apesar de ser muito benéfico e de nos trazer, né, muitas novas possibilidades, as pessoas se tornaram muito mais adoecidas pelo uso excessivo. Sim, é a questão que eu tinha comentado, né, do excesso de informações da vida moderna. A rede social, ela traz, né, esse excesso de informações e também ela começa, acho que também a trabalhar iludir as pessoas até certo ponto, porque quando você olha as coisas nas redes sociais, elas não necessariamente elas são aquilo, né? Aquilo ali é uma representação, então, sei lá, a pessoa, ela tá na casa dela, ela vê alguém postando a foto, vou dar um exemplo bem bobo, assim, né? Uma foto de uma comida que a pessoa cozinhou. E aí ela olha e fala assim, nossa, olha a Nayara lá, tá fazendo tal comida, não sei o quê. A gente não sabe se a Nayara comprou e mentiu, se ela fez a comida e ficou uma droga, né, Nay? Se você pegou essa foto de outra pessoa. Então, o que acontece é que as pessoas, elas tomam essas informações de redes sociais também como verdade. E aí, mais uma vez, traz uma ânsia por próprio futuro. Então ela pensa, poxa, quando eu vou ter essa vida? Né? Quando que eu vou melhorar? Ah, eu preciso mudar de emprego. Ah, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí a gente vai, mais uma vez, né, entrando nesse conflito de não viver no agora, igual a Nai falou, né? Você comentou que a ansiedade é o viver pelo futuro. E eu brinco que também a depressão é o viver pelo passado, É né? verdade. Então, e é uma luta tremenda. O presente ele é muito etéreo para a gente, né? Ele é muito fraco. E a gente também não é educado a tentar sentir esse presente. E da mesma forma, né, Nai, você falou assim, acho que talvez na quarentena e nesse tipo de vida vai, que a gente tá levando agora, seja um momento legal para a gente refletir sobre o que a gente pode fazer para viver o agora.
E eu acho que é viver esse agora também sem cobranças, porque eu vejo, infelizmente também, né, alguns psicólogos ou algumas pessoas falando, nossa, faz um curso, aprende um não sei o quê, aprende não sei o quê. Eu acho que cada pessoa tem que seguir o seu ritmo. Tem Sim, algumas pessoas, e eu me identifico dentre essas, que é super acelerada e gosta de fazer tudo, mas assim, eu não estou certo nem errado, eu estou atendendo a uma demanda minha. Se você tem uma demanda, por exemplo, né, você que está aqui assistindo a gente, de ir mais devagar com as coisas, sabe? Não toma a minha vida como exemplo, e nem eu posso tomar a sua como exemplo. A gente tem que fazer o que nos traga um benefício pessoal, além de benefícios profissionais também, né? Porque é bom fazer curso, é ótimo fazer curso, é bom aprender qualquer coisa, é ótimo. Só que é bom para quem, né? É bom, sei lá, para o capitalismo, para alguma coisa assim. Às vezes o que a gente precisa é de uma pausa para a gente poder continuar fazendo, caminhando nessa trilha, né? Se a gente se desgastar, a gente desmaia no meio, não chega no final. é verdade. E Rafa, a gente falou um pouco sobre o que é, né, a ansiedade, o lado funcional dela. E como identificar, né? Como que as pessoas aí que estão nos assistindo, a gente ouve muito falar sobre ansiedade, mas como que identificar no nosso próprio corpo, né? Os sintomas. Uhum. Então eu vou dividir em duas partes. A primeira é nos pensamentos e a segunda é no nosso corpo. Então, como que a gente identifica nos nossos pensamentos? Vamos fazer como se fosse um círculo. Então, o primeiro ponto seria a ideia em si. Vamos supor que a gente tem uma ideia. Vamos supor que eu sou pai, e eu tenho a seguinte ideia: nossa, eu não estou fazendo o melhor pelo meu filho. E aí, após essa ideia de não estar fazendo o melhor pelo meu filho, eu começo a me sentir muito triste, começo a me cobrar demais. Então, eu tive o pensamento e eu tive a emoção, a tristeza. E o que que eu fiz depois disso? Eu fui e fiquei mais preocupado ainda. Então, se você que está assistindo e você identifica que você tem esse pensamento que fica girando na mesma ideia, né? Então você tem uma ideia ou um pensamento. Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu preciso passar na prova da faculdade. E aí você fica preocupado. A emoção que você tem é medo. Ai, meu Deus, aquela professora é uma bruxa e ela vai pesar na prova, né? Não, se tiver alguma professora assistindo, vocês não são bruxas, eu juro. Então, né? Admiro todos os professores. Tá aqui meu abraço para todos os professores. Mas então você tem o pensamento que você vai mal na prova e você tem o medo de ir mal na prova. E aí, se você fica nesse ciclo de pensamento e não abandona, talvez seja a hora de você começar a se preocupar. Quando as ideias, elas não dispersam, elas não soltam sobre você, né? Ó, o Anderson tá mandando aqui pra gente, né, que ele é assim. Ele fica rodando nas mesmas ideias, né? Eu chamo isso, né, dentro da terapia cognitivo comportamental, é o pensamento automático. A gente entra no piloto e do automático e vai. Né? Então, quando você tem esse tipo de pensamento que ele te faz sofrer e não te abandona, e no corpo, é quando a gente tem reações fisiológicas que não condizem com o nosso estado. Então, por exemplo, se a gente corre, a gente vai ter o coração mais acelerado, a gente vai suar. Se você está parado pensando na prova, né, que você da professora bruxa, e você está suando, se seu coração está ficando disparado, é um sinal gigantesco que assim alguma coisa tem de errado. E de uma formulinha bem simples, né? Acho que da gente identificar quando a ansiedade ela já passou do limite do normal, que a Nay tanto frisou no começo, é quando a gente começa a ter limitações na nossa vida diária. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo do pai. Então, eu sou pai, tenho um filho e me preocupo. Meu Deus, eu não estou sendo um bom pai. Se eu consigo continuar trabalhando, cuidando do meu filho, com essa preocupação, é bom eu pensar nisso, é bom eu cuidar desse pensamento automático. Só que assim, a vida está seguindo, então eu não tenho uma patologia, eu não tenho um transtorno mental. Agora, quando essa ideia não abandona a minha cabeça, eu me sinto tão transtornado que eu começo a ter medo de segurar meu filho, que eu começo a ter dificuldade de trabalhar, quando atrapalha o meu dia a dia, aí está disfuncional. Então, provavelmente, eu tenho um quadro bem provável de transtorno mental.
né? É por isso, até dando um exemplo assim com o toque. As pessoas brincam, né, Nai? Falam muito assim, eu tenho toque disso, porque eu gosto de tudo arrumadinho. Eu tenho toque de limpeza, eu sempre lavo a mão. É assim, quando você, por causa desses comportamentos, vamos supor de organização, a Nai, vou usar a Nai de exemplo agora. A Nai, ela, tô vendo ali pela live que ela tem todos os livrinhos dela, né, arrumadinhos, e aí ela deixa em ordem alfabética. Aí ela vai dizer para todo mundo, eu tenho toque de arrumação. Assim, se a Nai consegue fazer isso e continuar vivendo, maravilha. A Nai não tem toque. Ela só tem o comportamento de organizar coisas. Né? Vamos pensar na intensidade agora. Se a Nai ela fica arrumando os livros dela durante 4 horas e ela perde o horário do trabalho, ou ela perde horas de sono, ela está muito intensa. Então, é o mesmo sintoma. Só que agora, provavelmente, a gente pode identificar que ela tem sim um problema de ansiedade, ela tem sim toque, né? Então, acho que é pensar nisso. O que limita a gente no nosso dia a dia e a intensidade que essas coisas acontecem. Ou a frequência, né? Então, talvez a gente tenha um pensamento automático que ele não dure horas, mas ele aparece 300 vezes no nosso dia. Então, eu penso, me preocupo, passa. Daqui a 5 minutos de novo vem aquilo. Assim, essa é a hora de você se preocupar, de pensar, eu acho que eu preciso de ajuda. Quando isso começa também a interferir, né, no seu dia a dia, como até o Rafa falou, Sim. se atrasa para o trabalho, não consegue chegar, não consegue realizar tarefas, né, tá sempre muito preocupado, muito tenso. E tudo isso é uma reação que o nosso corpo tem, né? Então, pensando que você, que aí às vezes, e legal que você ter tocado, de você ter tocado em outros transtornos, como toque, porque cada tipo de transtorno, seja ele o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a síndrome do pânico, a agorafobia, que são medos específicos, transtornos de ansiedade generalizada e tantos outros, cada um tem suas especificidades, né? Não dá pra gente pegar todos e falar todos têm esses sintomas. Cada um Uhum. vai ter os seus sintomas específicos, né? E como o Rafa mesmo falou, quando isso começa a te trazer prejuízos, eu acho que passou do momento de você buscar ajuda, né? Porque muitas pessoas, Rafa, eu acho que você pode falar muito também como eu sobre isso, quando chegam na clínica, chegam com um estado tão adoecido, mas assim, num estado já muito, um transtorno muito mais avançado, né? Porque durante tanto tempo foram pensando, bom, eu tô dando conta, né? Tô me sentindo mal, tô com esses pensamentos aqui, culminando aqui na minha mente, mas tá dando para ir trabalhar, então vai empurrando com a barriga, aquele famoso ditado, né? Vai levando do jeito que dá. E aí chega um ponto em que não dá conta, né? Em que acontece uma situação que é paralisante e aí é nesse momento que as pessoas vão buscar ajuda, só que buscam ajuda da psicoterapia num momento em que eles já não conseguem mais lidar com a situação, em que o agravamento do transtorno, né, tá tão assim transbordado que muitas vezes só a psicoterapia não ajuda, né? É preciso muitas vezes atrelar aí ao uso de medicamento, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, né, cada tipo de transtorno tem seus sintomas, né? Os principais são esse taquicardia, o coração acelera muito, né? Um suor excessivo. E tudo isso acontece porque todo o nosso organismo, eu não quero ser tão técnica, né? Mas Uhum. trabalha mediante essa informação, que a amígdala ali, que fica responsável pela ansiedade, passa a informação, né? E aí todo o nosso corpo ele reage, ele responde a esses níveis de ansiedade, a esse comando que o nosso cérebro dá. E como o Rafa mesmo falou, começa então pelos pensamentos, né? Eu começo a ter um pensamento, esse pensamento me traz reações, né? Primeiro cognitivas, né? Meus pensamentos começam ali a de alguma forma me incomodar e todo o meu sistema nervoso, todo o meu corpo vai reagir a isso.
Então, você que está se sentindo extremamente, né, ansioso, no sentido, não consigo controlar meus pensamentos, está tudo muito intenso, não espera chegar a um ponto do nível do insuportável, né, para você buscar ajuda. Eu acho que a gente se sente muito autossuficiente quanto seres humanos, né? No sentido de, eu tô dando conta, eu vou dar conta, eu preciso dar conta. Não tem, né? Às vezes tem situações na nossa vida que a gente não dá conta sozinho e nem precisa, né? O Sim, psicólogo tá aí, tantos outros profissionais para te dar esse suporte, né? Então, busque sim. ajuda quando isso, de alguma forma, você percebeu que começou ali, usando seus pensamentos, alguns sintomas que são aversivos, que são ruins, né? Porque é muito ruim de sentir a ansiedade patológica. Então, busque ajuda nesse momento, né? Não espera passar do insuportável. Sim, eu costumo falar, né, Nai, que a gente, fazendo um comparativo, por exemplo, com exercícios físicos, a gente é bom fazer exercícios e é bom a gente fazer quando o nosso corpo ele está minimamente saudável, né? Para a gente poder não, quando a gente está muito lesionado ou está com um problema no joelho, está com um problema nas costas, a gente ter que fazer um exercício para corrigir isso, nossa, é muito doloroso. Então seria bom se a gente fizesse a manutenção, vamos chamar assim. Uhum. Outro exemplo é a alimentação. É importante que a gente tenha uma alimentação que seja balanceada. Se a gente for negligenciando e a gente só comer coisa errada, lá na frente mudar de comportamento alimentar vai ser muito difícil. Quando a gente acostuma a comer todo dia bacon, fritura e pastel, nossa, é um caminho totalmente sem volta. Só que aí a gente vai ter que fazer grandes sacrifícios. A psicoterapia, a nossa saúde mental é igual a Nai falou, é a mesma coisa. Então a gente tem o nível, vamos chamar, o nível saudável, a gente tem o nível que a gente tem que se preocupar, então é quando esses pensamentos eles ficam extremamente repetitivos. E assim, busque informação. Às vezes, quando você procura psicoterapia, você pode achar ferramentas que em poucos meses você começa a voltar à sua autonomia. Você vai ganhar conhecimento para a sua independência. É muito melhor você procurar nesse momento do que quando você já tiver muito limitado. E assim, não tem problema que as pessoas tomem remédio, precisem tomar o remédio. Só que o remédio, ele pode trazer efeito colateral. Hoje a maioria não traz tanto, né? Mas ele pode trazer efeito colateral. É gasto a mais, né? Então, se antes você precisava de um psicólogo a cada 15 dias durante 3 meses, quando você está muito sério, você vai precisar do psicólogo durante 6 meses, no mínimo, uma vez por Pelo menos. semana, mais o psiquiatra, mais a medicação psiquiátrica, que ela não é barata, sabe? Não é um Benegripe, e ele pode ainda trazer alguns efeitos colaterais, que vai atrapalhar algumas outras coisas, e você pode ter outros prejuízos financeiros, né? Você pode acabar deixando de trabalhar. Então, assim, se cuida enquanto você pode, né? Remediar é muito difícil. Eu acho que a gente trabalhar prevenção e promoção de saúde é muito mais útil. É verdade. E assim, não desmerecendo, né, o trabalho da psiquiatria, porque é um trabalho essencial, né, extremamente importante, mas não substitui, né? Tanto a psicoterapia, o psicólogo não substitui a psiquiatria, quanto a psiquiatria também não substitui, né? Ainda que você tome remédio, precise tomar medicamento, o que muitas vezes é muito benéfico e necessário nesse processo, né? Mas o remédio ele vai agir de forma química no seu cérebro. Eu sempre o que eu falo, ele não muda a sua conduta, seu comportamento, seu estilo de vida. E a psicologia, ela é extremamente importante porque ela vai te ajudar a trabalhar todos esses pensamentos, todas essas crenças, né? Que todos esses pensamentos que temos são com base em crenças, né? Diante da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem. Então, pensar que eu não preciso tomar remédio, ou então eu só vou tomar remédio, mas não vou no psicólogo. É importante que vocês entendam isso, né? O psicólogo ele vem justamente para trabalhar nessa linha comportamental, né? Para que você consiga, com auxílio e respaldo, mudar esse estilo de vida, né? De forma segura para você, né? E que você não Sim, fique.
não se sinta sozinho nessa, né? Ah, acho E a... que pode falar. Fala. Não, só ia falar assim, né, que nós, como psicólogos, nós somos como se fosse técnicos comportamentais, né? A gente tem uma falsão que a gente tem controle sobre os nossos comportamentos sobre os nossos pensamentos. A gente tem uma parcela de consciência muito pequena. Então a gente precisa dessa intervenção profissional para a gente conseguir mudar esses padrões, né, de pensamentos automáticos, de sofrimento, de ansiedade para poder nos ajudar. Eu costumo fazer o comparativo assim, né? Que quando a gente tem algum problema grande mental, algum problema de ansiedade muito grande, é como se fosse uma torneira que ela estourou e ela tá jorrando água para tudo quanto é lado, ela tá alagando tudo e é aquele super desconforto. O medicamento é como se a gente colocasse a mão para tapar esse buraco. Então ele vai parar de vazar naquele momento. Só que assim, tirou o medicamento, vai voltar a vazar. O psicoterapeuta, ele é o encanador. Ele, com o trabalho, aos poucos, ele vai ajudar a não ter mais esse tipo de vazamento. Por isso que é importante o remédio, é importante parar o vazamento naquele momento, só que a gente também precisa do encanador para poder não voltar a vazar tudo de novo. Comparativo lindo. Amei a sua analogia. Rafa, e depois que a gente descobriu que é ansiedade, né? Percebeu alguns sintomas, quais as dicas, né? Para a gente reduzir um pouco essa ansiedade e tratá-la, né? Trabalhar essa ansiedade. Porque eu acho que a gente não deve, não é que não devemos, né? A gente fala muito sobre o controle, né? Controle de ansiedade, mas pensando que a ansiedade é algo que está em nós e é algo benéfico, todos nós sentimos ansiedade, o controle ele sugere o você não sentir, o você não ter, né? Então, o ideal não é você controlar isso, porque eu acho que é uma informação também. A ansiedade, quando ela vem, é ela te passando alguma informação de que algo não tá bom, algo não tá legal, ou representando algum perigo. Mas como de alguma forma a gente pode lidar com a ansiedade? Vamos lá. Então vamos pensar assim: quando você está sentindo que você está começando a ficar com esses pensamentos que não te abandonam, eu gostaria que você fizesse o seguinte: é como se fosse uma brincadeira na sua casa. Você vai passar essa informação que está na sua cabeça para qualquer outro lugar. Então você pode escrever, você pode falar com outras pessoas, você pode compartilhar com algum amigo, alguém que você confie. Se depois que você faz esse tipo de ação, ela continuar junto com você, quer dizer que você não vai se livrar dela sozinho, porque às vezes é só uma falta de perspectiva, sabe, Nay? A gente fica remoendo algumas coisas e quando a gente fala parece tão bobo. Então, vou dar um exemplo assim, bem pequeno, né? Às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento e aí ela fica, sei lá, com um ciúmes excessivo. Ela fica pensando, minha namorada tá saindo muito arrumada de casa, eu acho que ela tá me traindo. Aí você fica com esse pensamento. Compartilha com um amigo e vê como que você se sente. Às vezes, só de você falar, você vai se sentir tão bobo, sabe? Tipo, nossa, nada a ver, é mesmo, né? Ela tá se arrumando porque, sei lá, ela é vaidosa, ou porque o lugar que ela trabalha precisa que ela se arrume. Então, assim, se o pensamento tá te torturando, compartilha com alguém. Continuou te torturando, então, se você mesmo falando com um amigo, você mesmo escrevendo num diário alguma coisa assim, continua na sua cabeça, ai meu Deus, ela tá me traindo, ai meu Deus, ela tá me traindo, então você precisa de uma intervenção. Essa intervenção é procura um psicólogo, sabe? Existem algumas formas, outras formas, né, de trabalhar a ansiedade, por exemplo, com atividades físicas aeróbicas, então você suar, você fazer coisas assim que vão te levar a um desgaste físico, ela libera uma química no nosso corpo, para falar de uma forma bem simples, né? Que vai ajudar a gente a lidar com esses sintomas também, só que você não pode ficar dependente do exercício. Porque eu vejo algumas pessoas que falam assim: eu resolvo o meu problema de ansiedade correndo na rua. Só que assim, estamos na quarentena. Cadê você correndo agora? Sabe? Então, Uhum. mesmo que você possa correr, e correr é algo super, assim, saudável, gostaria que todo mundo aqui fizesse
atividade física, é importante que você também tenha esse controle comportamental. Então, na dúvida, gente, sempre procura um profissional. Sabe, você não é louco, você não é fraco, não é porque você não conseguiu lidar sozinho. Cada pessoa tem uma limitação. Pensa você, tipo, conversando com uma pessoa que é hipertensa ou que é diabética, e essa pessoa diabética falando, não, eu vou controlar minha insulina aqui, ó, me concentrando. Não, não vai, amigão. Você precisa de uma intervenção. Da mesma forma que a pessoa que está com a ansiedade, ela também precisa dessa forma, né, de intervenção. Sim. E pensando que a ansiedade também ela é um excesso de futuro, né? É um local onde nós ainda não chegamos, não estamos, mas de alguma forma queremos estar, né? Queremos visualizar. Eu gostaria de convidá-los, né, todos vocês, nesse momento, né, fazerem o exercício de se colocarem onde vocês estão de fato. Né? Por exemplo, estou aqui no escritório, estou no meu quarto, estou na cozinha, estou cozinhando, estou preparando algo, né? Estou deitada. Então, pensando que tudo isso começa no pensamento, quando você sentir que você está muito lá no futuro, né, na semana que vem, volta, né? Fala para o seu cérebro, assim, né? Pode falar em voz alta ou até baixinho. Escuta, volta para cá, né? Se Sim, coloca no presente. Procura sim. pensar no que você está fazendo agora e se concentrar nisso, né? Eu acho que também é uma forma muito boa da gente voltar para o que a gente está fazendo. Então, eu estou aqui cozinhando, né? Estou experimentando uma comida, estou almoçando. Perceba onde você está, né? Perceba o gosto daquilo que você está comendo, né? O que você está bebendo, né? Perceba a textura da comida, né? São exercícios que são muito sensoriais, mas eles nos trazem para de fato onde nós estamos, né? Um exercício muito legal também é a respiração diafragmática, né? Que é a respiração onde você realmente sente, se concentra na sua respiração, no seu corpo, nos processos que estão acontecendo no seu corpo, né? Tem muitos vídeos no YouTube explicando sobre essa respiração, né? O Rafa também vai falar um pouquinho mais sobre o e-book dele. Ele tem um e-book, né, sobre ansiedade que ele está disponibilizando para todos nós. Então, quem estiver aí assistindo a live, sigam o Rafael, tá? Absorva esse conteúdo que ele tem também, que é riquíssimo. Sigam no Instagram, porque tem muito conteúdo bom lá dele. Então, voltem, né, para o presente. Essa é a dica que eu dou. Se concentrar no que de fato você está fazendo, comendo, com quem você está do lado. Às vezes a gente está aqui conversando, né? Mas eu estou pensando, nossa, meu marido, minha namorada, meu filho, né? Então, assim, esteja de fato onde vocês estão, né? E quando vocês perceberem que a sua mente está vagando muito nesses pensamentos, dá esse comando, né, para ela, Sim. escuta, volta, né? A gente está aqui, estamos conversando. Às vezes, isso faz com que você perceba, olha, não tem perigo, né? Eu tô aqui, eu tô em casa, né? Ou quando as coisas normalizarem, tô no meu trabalho, tô andando, tô na rua, né? Não tem porquê, não tem um perigo aqui, minha vida não está em risco, né? Mas também busquem ajuda quando isso passar da ordem de que você não consegue de alguma forma lidar com isso. Sim, e é um exercício, Nai. É muito difícil porque a gente, como a gente é educado e levado a viver esse futuro, né, todo momento, a gente ficar preocupado com um monte de coisa, esperando que um monte de coisa aconteça, a gente não tem esse costume. Então, no começo vai parecer tudo estranho. Então, todas as dicas que a Nai deu, talvez quando você tente fazer em casa, sei lá, preste atenção no que você está comendo, vai parecer uma coisa tão boba ou tão idiota, mas assim, você não tem prática nisso, então se esforça um pouquinho, sabe? Dá uma insistidinha e complementando, né? Quando você falou dos exercícios de respiração, sensoriais, às vezes a ansiedade pega a gente em momentos que a gente não espera. Então, gente, seja criativo, sabe? Vamos supor, você está dirigindo e aí bateu a ansiedade, você não pode fechar os olhos, respirar, se concentra no barulho do motor, numa música que está tocando, tenta contar quantos carros vermelhos você
tá passando por você, se concentra nessa contagem. Então, a ideia toda é você desviar a sua mente e a sua atenção desses pensamentos repetitivos, desse futuro, né, que a gente fica ansiando e trazer a mente para o agora. É um exercício assim que quem já domina rapidamente consegue fazer voltar, né? Ou dentro da própria psicoterapia, a pessoa ela vai ganhando algumas ferramentas para poder quebrar um pouco esse pensamento automático. Mas para quem não tem prática, a ideia é essa, insiste um pouquinho, sabe? Vai fazendo, vai tentando que uma hora dá certo. É isso mesmo, é trazer o cérebro para o aqui e para o agora, né? Exatamente. Rafa, eu queria muito agradecer sua participação na live. Nosso tempo está acabando, mas agradecer muito pela sua participação, por toda a sua contribuição, tá? Fala um pouquinho do Psicocast para a galera, né? Antes da gente Sim. encerrar. E do e-book também. Então, uhum. Então, quem está na live não me segue aí no Instagram, @psicorafaelcerqueira. Se for na bio, tem o link para baixar um e-book que eu explico de forma bem simples assim, a ansiedade nossa de cada dia. Então, por que que a gente tem ansiedade, algumas dicas de como lidar com isso. E vai lá no Spotify, procura Psicocast, que é o podcast que eu sou host, de psicologia. Ele está um pouco parado, mas a gente vai voltar aí em breve. A gente está reestruturando algumas coisas. A Nai já participou, né, Nai, de alguns programas com a gente. A Nai ela é personagem dentro do Psicocast. Quando a gente voltar a gravar, com certeza ela vai estar lá ajudando a gente, né? Quando Ai, não vejo. a gente era muito novinho e agora a gente está aprendendo tanta coisa nova, a gente tem que compartilhar lá, tem que compartilhar também. E o Sim, Psicocast, então, ele foi criado na faculdade para a gente se ajudar a estudar, né? O Rafa foi quem idealizou tudo, foi quem criou, né? Foi quem fez todo o desenho e quem transformou, né? Quem fez isso em realidade, quem transformou isso em realidade. Apesar, como o Rafa falou, de estar parado, tem muito conteúdo bom, tem né? mais de Muito. 100, mais de 100 programas, dá para a pessoa se divertir até voltar. Então, gente, aproveita, vocês querem absorver, ter um pouco mais de conhecimento, entretenimento. É muito agradável, não é só técnico, né? Apesar de ser muito científico, mas também de uma forma muito didática, muito agradável. Então, sigam lá no Spotify, é o Psicocast, muito bom. Depois eu disponibilizo aqui também, né, no Instagram, para as pessoas terem acesso. E Rafa, mais Agradeço uma vez, a... muito obrigada. Você é muito querido, um grande amigo. Admiro muito você, viu? Me inspiro muito em você também. Que bom, que bom. Agradeço muito o convite, acho muito legal essa iniciativa que você está fazendo, várias lives com temas diferentes. É legal, assim, que na faculdade eu via que você era uma pessoa esforçada e você só supera as expectativas. Agora que você tá trabalhando, eu vejo, assim, o seu empenho em querer fazer as coisas darem certo dentro da psicologia, a forma que você mergulhou dentro disso dá bastante orgulho. Quem dera todo mundo aqui se formou com a gente tivesse esse empenho seu. Quero agradecer também quem participou da live, as mensagens, né, do pessoal aí que foi mandando, quem teve até a Darlane e a Ana Clara falaram do podcast. Obrigado por serem ouvintes e, por gentileza, continuem quando o podcast voltar. A Mônica, eu vi que entrou também, que estudou com a gente, o O Anderson que estudou com a gente. Anderson A Daniela também entrou, Dani Bueno. também falou aqui saudade, saudade de todos vocês. Obrigada por todos que nos assistiram, tá? Que nos viram aqui, mandaram E, aqui as gente, felicitações. precisando, vem fazer psicoterapia. Quem me segue e é meu amigo, vai fazer psicoterapia online com a Nai. E quem é amigo da Nai, vem fazer psicoterapia comigo, gente. Mesmo. Super recomendo, viu, gente? Grande profissional. Uhum. Então, Muito tchau. obrigado, viu? Obrigada a você, Tchau, obrigada a todos. Beijão. tchau. Tchau.